Então, decisão do Flamengo adiada? Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro Mengão com chance de ouro de ter Luiz Henrique, escalação do Flamengo para decisão, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Tô também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Naturalmente tem que falar um pouquinho mais baixo aqui, tá, galera? Tô muito negócio empolgado aqui pra falar dessa decisão, mais uma decisão internacional do Flamengo e, evidentemente, a importância que tem esse jogo do Flamengo hoje, que o Flamengo não pode dar mole, gente. Não tem a física, a partida não, porque o jogador... Para, vambora, tem que jogar, ganhar o melhor do mundo, empate também, ó. Também não vou. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Pessoal, ó, o Plata, que tá fora do jogo de hoje, a gente já vem comentando isso faz algum tempo, ele tá treinando normalmente no CT no Urubu, realizou atividades ontem, vai realizar atividades hoje normalmente, a fim de se preparar para estar à disposição para o confronto diante da equipe do Madureira, confronto esse que o Flamengo vai ter em breve aí do Campeonato Carioca, né? No domingo, Flamengo e Madureira. A bola rola para a partida de hoje. Decisão, Recopa Sul-Americana, segunda Copa do Flamengo, mais um título internacional, mais uma oportunidade de se aproximar cada vez mais do São Paulo, que é o clube brasileiro com mais títulos internacionais no geral. O Flamengo se isolando de vez aí na segunda colocação do time com mais títulos internacionais do futebol brasileiro. O Lanús, né, a gente do Lanús, como eles falam, la gente de Lanús, né, a hinchada de Lanús, tem a informação que chega é que mais de 38 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Lanús. Foram disponibilizados cerca de mais ou menos 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Ainda há alguns ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo que virá à Argentina ou mora na Argentina para ir a esse jogo diante da equipe do Lanús, beleza? Uma outra coisa, um outro detalhe que eu tenho para passar aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas, aqui, Pedro, Bruno Henrique e Jorjan Rascaeta são os únicos jogadores que marcaram pelo Flamengo na Recopa e ainda fazem parte, né, do elenco. Desde 2015, apenas um jogador conseguiu marcar em edições diferentes da Recopa Sul-Americana. Foi Rafael Veiga, com a camisa do Palmeiras, em 2021 e 2022. Então, esses três aí já têm uma experiência um pouco mais vasta. Jogaram a Recopa de 2020, jogaram a Recopa de 23, foi aquela vergonha, e jogarão essa Recopa também de 2026, diretamente da La Fortaleza, tá? O primeiro jogo diretamente de La Fortaleza. Tô aqui com as informações sobre a escalação do Flamengo, né? A gente tem uma lista de desfalques aí, também naturalmente a arbitragem do jogo, né? A arbitragem venezuelana não é dos melhores que eu gosto aí que tem na arbitragem sul-americana, mas é bem melhor do que a gente tem no Brasil, apesar de que ele pode fazer uma cagada, tá? Não tô aqui de maneira nenhuma abraçando, não vai, o cara é bom pra caramba, não, primeiro que eu não abraço o árbitro, né? Vamos lá, há 3 meses, né, era uma equipe ali, vai perder pro Atlético Mineiro, se deu bem. Vai pegar o Lanús aí na final da Sul-Americana, vai passar o carro no Lanús. Foi surpreendido. Aliás, Lanús esse que já havia surpreendido, né, o Fluminense. Né? Já havia surpreendido o Fluminense nas quartas de final no Maracanã. Então é bom que principalmente os jogadores dão
vai dar merda, tá? Daquele time, todos os titulares continuam no clube. Eles começaram bem o ano, mas atualmente vêm de 3 jogos sem vitórias e priorizam a conquista inédita da Recopa, feito que outras 6 equipes do país já fizeram: Boca, Independiente, Vélez, River Plate, Defensa e Justiça e Racing. Só que olha só, não caiam nesse conto do vigário. E não ganhar 3 jogos vai ser moleza, Pedrão. Porque a mobilização dessas equipes para uma competição internacional é diferente. Então a mobilização do Flamengo também precisa ser diferente. Naturalmente para o jogo de hoje. Não pode ser um jogo qualquer, de campeonato carioca, de igual o Flamengo levou a decisão da Supercopa. E outra, quem estiver melhor fisicamente e tecnicamente tem que estar no campo. Não vai jogar pelo nome. Se jogar pelo nome, aí realmente a gente vai ter o problema. O Flamengo vem de uma moral gigantesca do ano passado, apesar de ter começado ruim a temporada, campeão da Libertadores em cima do Palmeiras. O Flamengo também manteve seus titulares para 2026, mas viveu um início de ano difícil com risco de eliminação no Carioca e a perda também da Supercopa do Brasil para a equipe do Corinthians. Depois de amargar uma sequência de 4 jogos sem vencer, o Flamengo engatou aí 3 triunfos seguidos. Venceu o Sampaio Corrêa, venceu o Vitória, venceu na última partida agora pelo Campeonato Carioca a equipe do Botafogo, jogando lá no Newton Santos, né? Jogo difícil, jogo pegado, jogador do Botafogo dando soco na cara do jogador do Flamengo e a imprensa não fala disso, só fala de uma falta que não existiu. Gramado de plástico, né? Apesar de, não obstante todas essas dificuldades, o Flamengo conseguiu essas 3 vitórias seguidas. O Sampaio Corrêa aí também vamos botar como café com leite, né? Mas pra você ver como uma vitória, de repente, boa, grande, ela mexe com o fator anímico do time ali, vai dando confiança, né? Já tivemos um Real se portando melhor dentro do campo contra o Vitória, contra o Botafogo, foi mais ou menos, mas enfim. E o título, mais um título, dá uma ligeira tranquilidade para o Felipe Luiz também. Por que eu digo ligeira tranquilidade? Porque o torcedor do Flamengo é maluco. E eu me incluo nisso, tá? Não tô saindo da horda dos malucos, não. Mas tem uns que, meu irmão, rapaz, até o Domenech tomava menos gol que o Felipe. O cara botou. Então nós somos uma horda de loucos ali, louco para demitir o treinador. Pelo menos assim, nesse sentido eu nunca manifestei opinião para demitir o Felipe. Tá? Não vejo nenhum motivo para isso. É uma loucura. Uma história da carochinha dessa ser concebida. A partida de hoje só terá transmissão da ESPN e do Disney Plus. Não terá transmissão de mais nenhuma outra emissora. E eu espero contar naturalmente com a sua presença lá nos 3 de Irmãos Fla React. Mesmo se você estiver assistindo o jogo, acompanhe o jogo lá conosco, né? Você assiste o jogo e a gente faz o react ali ao vivo, eu, o Gordola, WL. Dessa vez vai ser um pouco diferente, porque eu vou estar aqui com o Gordola na Argentina, o WL vai estar lá no Rio de Janeiro. Então a gente vai ter que fazer uma dinâmica um pouco diferente, não vai ser naturalmente do estúdio, como a gente faz, tá? Nós temos aí a provável escalação. O técnico do Lanús é o Maurício Pellegrino, aquele que treinou o Manchester City lá atrás, né? Não sei se vocês estão recordando dele aí, o argentino. O Lanús vem com Losada, Guidar à esquerda, Scanale, Martite, Medina, Augustin Cardoso, Salvio, Marcelino Moreno, não é o Marcelo Moreno não, tá? Carreira e Walter Bou, tá? Olha, eu já vou falar do Walter Bou e, para ser bem sincero, os restantes jogadores não ouvi falar, tá? Não se trata de soberba, se trata de reconhecer que eu não sei realmente quem é. Eu vi alguns jogos do Lanús, vi contra o Fluminense, vi contra o Atlético Mineiro, não é de bobeira não.
tá? Não é de bobeira, não. O Flamengo, naturalmente, continua sem o Jorginho, tá cuidando aí do problema de posterior de coxa, não tem o Plata que tá suspenso, não tem o Saúl também, né, que tá passando por uma recuperação após um procedimento, uma intervenção cirúrgica que ele teve no tornozelo, tá? E aí, meus amigos, o provável time do Flamengo não deve fugir disso aqui que eu vou falar para vocês. Rossi no gol, Varela na lateral direita, miolo de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira na lateral esquerda, Alexandro, Eric Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Essa é a escalação do Flamengo. Tem 3 pontos de preocupação para mim nessa escalação do Flamengo. O Léo Ortiz também é, mas eu vou dar essa colher de chá para ele. Ele começou mal, mas vamos ver como é que ele vai se portar hoje. Mas tem o fator Alexandro, que não começou bem a temporada, fisicamente não tá bem, tá tomando bola nas costas, fez um pênalti contra a equipe do Vitória. Eu gosto do Alexandro, não se trata disso, mas não é só o Alexandro. Arrascaeta fisicamente tá abaixo, sem a bola, a participação é praticamente nula. Evidentemente ele vai participar mais com a bola, né? Efetivamente com a bola, mas meio-campista hoje não pode se dar ao luxo de não marcar, ainda mais nesse modelo de jogo do Flamengo. E a outra preocupação minha é o Pedro. Pelo mesmo fator físico, lento, tá pesado. E aí a gente tem jogadores, 3 jogadores no time que estão lentos e estão pesados. E se o Felipe Luiz for jogar da mesma forma de sempre, que é tentar pressionar o adversário com uma fome absurda, né? O time vai pregar. Por quê? Porque tem 3 caras que não vão aguentar esse ritmo. A não ser que ele promova rapidamente substituições. Coisa que ele não demonstra fazer. Então, o meu ponto de preocupação, o principal ponto de preocupação minha é esse. Felipe, ele tem um negócio aqui, tem que esperar bater 15, e tem que esperar bater 20. Ele não substitui antes. Tem que esperar bater ou não. Parece que é uma regra. A não ser se toma gol, bota uns 3 ali direto. Né? Mas enfim, torço para que naturalmente dê certo. E tem um aspecto defensivo também, né? O Lanús é um time de bolas paradas também. Time físico de bolas paradas. Espero que tenha arrumado essa bola parada do Flamengo aí, que tá uma situação realmente bem complicada, viu? O Flamengo não tem o Alacian também, que tá com dores musculares, sequer tá presente no banco de reservas. Quem apita é o Alexis Herrera, da Venezuela. Não gosto dele, mas se a gente for comparar... Beber uma aguinha aqui, tá, gente? A gente for comparar com outros árbitros do futebol brasileiro, não tem nem comparação. O VAR é o Carlos Orbi, tá? Da Federação Equatoriana de Futebol. Eles estarão à frente da arbitragem de hoje entre Flamengo e Lanús, beleza? O negócio é o seguinte, no jogo de hoje, como a gente comentou hoje, terá a tecnologia terá a inserção da Goal Line Technology, tá? Ela estará presente, né? Nesse jogo de hoje, né? A tecnologia da linha do gol. Então, apesar de ter o VAR, vai ter, entrou, não entrou, vai, o relógio do árbitro vai apitar, assim como teve no Mundial, né? Um lance desse que os caras, não entrou, o relógio do árbitro apitou ali, meu irmão, não tem essa história da carochinha. E no Brasil a gente ainda tem essa vergonha de não ter a Goal Line Technology ainda, em função de, não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim, é porque quer, né, gastar menos. Isso aí não tenho a menor dúvida em relação
a isso, beleza? Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro. O negócio é o seguinte, temos aqui o Bruno Henrique ontem dando uma entrevista e mais uma vez reforçando aquilo que a gente sempre comenta, né? E o que ele já falou também em entrevista de Zona Mista, que foi o seguinte: claro que pelo lado esquerdo é a minha posição de origem, é onde eu joguei grande parte da minha carreira, nessa função de 9. Não tenho muito o que um 9 tem que fazer, eu tento fazer o que o Felipe Luiz pede, o que mostra nos treinos. O cara não é 9. Mas mesmo assim, Bruno Henrique, caindo pela esquerda ali, tá complicado também, viu? Tem que melhorar esse futebol aí, porque tá um negócio realmente bem complicado. Rapaz, eu amanheci com essa notícia aqui. PGR, Procuradoria-Geral da República, envia ao STF, Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, parecer favorável ao reconhecimento do Flamengo como campeão brasileiro de 1987. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável à ação movida pelo Flamengo pelo reconhecimento como campeão ao lado do Sport 2000 e de 1987, favorável à ação movida pelo Mengão. A informação foi dada inicialmente pelo Platô BR, confirmada pelo GE na petição à Procuradoria-Geral da República, julga procedente o pedido do Flamengo de abril de 2017, nele que invalidou a resolução da CBF em 2011, que considerava os dois clubes como campeões brasileiros de 2000 e de 1987. Olha, eu tenho um negócio para falar aqui para vocês. Não estou entrando em debate político aqui não, tá, gente? Na moral mesmo, falando aqui como rubro-negro, tá? Se vai reconhecer, se não vai reconhecer, eu tô pouco me lixando. O campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. E o Flamengo, gente, na moral mesmo, não tem que ficar buscando validação. Não tem que buscar, velho. É desonesto, intelectualmente falando. Quem diz que o Flamengo ou desconhece a história, ou o cara é desonesto. No caso de jornalistas, eles são desonestos mesmo, quem fala que o Flamengo não é o campeão. Tá? Porque se você olha a história do que aconteceu, o Sport foi rebaixado em 86, como é que vai ser campeão brasileiro em 87? Só se for da Série B. A CBF se abdicou de organizar o campeonato. A Copa União, encabeçada por Flamengo e São Paulo, né? Foi um verdadeiro sucesso. Ah, ela vai organizar? Então a gente vai organizar. Foi um verdadeiro sucesso. Né? E o Flamengo chega à final contra o Internacional, vence o Internacional. A CBF, no meio do campeonato, viu que fez cagada e quer interferir ali. O Nabi Abichedi, né, que era o presidente da CBF à época, costuram a situação com o Eurico Miranda de que assina um regulamento para a CBF entrar no meio do campeonato e determinar um outro regulamento, dizendo que o módulo V, campeão do módulo V, tinha que jogar contra o campeão do módulo amarelo, né? Um documento que o Flamengo não deu validade. Depois tentaram fazer o Inter. O Flamengo não quer jogar contra o Sport. Você vai o Inter não. O campeão é o Flamengo. Aí tiveram que recorrer ao Guarani, que também estava na Série B, para ver quem seria o campeão. Uma verdadeira vergonha, né? Uma verdadeira... Então o Flamengo precisa de validação, sabe? O Flamengo é o campeão. Só é. O Flamengo é. Ponto. Não tem mais nada. Pessoal, voos cancelados acendem alerta para a Recopa Sul-Americana. Voos do Brasil, da Latam Airlines e com destino na Argentina estão sendo cancelados em função da greve no país. Tá? Tem a situação do Beltrán, né? Que deve sair do Valência, o Flamengo está de olho também. Tem o Luiz Henrique, que o Palmeiras ofereceu uma bolada aí, né? Para contratar. E o Flamengo também tá aí na sondagem para tentar contratar. Olha, não é disso o jogo, não. Só tem o jogo aí, deixa embora, velho.
Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.